Bom ou não? No começo desse ano de 2026, nós tivemos algumas movimentações na Câmara dos Deputados em relação ao tamanho mínimo de uma propriedade rural. E nesse momento nós temos dois projetos de lei em andamento. Um que propõe que a fração mínima de parcelamento seja de 5.000 metros quadrados em todo o país, e uma outra que propõe que chácaras de até 2.000 metros quadrados sejam consideradas propriedades rurais. Tirando o tamanho das áreas, as duas propostas parecem iguais, mas há diferenças gritantes e é disso que nós vamos conversar hoje. Será que vai ficar mais fácil de você ter a sua escritura? Se você não me conhece, meu nome é Ricardo e seja bem-vindo ao Caipira da Cidade. Eu sei que essa história de tamanho mínimo da propriedade perturba muita gente, gente que tem um terreno registrado como fração ideal, gente que não consegue registrar o sítio, ou até quem tem áreas um pouco maiores, próprias para lotear, mas não podem. Isso por causa de uma lei lá de 1972 que proíbe o desmembramento de um imóvel rural em uma área menor do que a fração mínima de parcelamento. Calma aí que eu vou explicar o que é isso, mas antes eu tenho que te mostrar o que é módulo. É importante a gente conversar sobre isso porque é a base de tudo. Primeiramente, nós temos dois módulos. O rural, que é uma área mínima considerada viável para uma família viver daquela propriedade específica. Cada propriedade tem essa medida. Note que nós estamos falando aqui de uma lei lá da década de 60. Esse é o primeiro módulo. E nós temos um módulo fiscal, que é uma régua que o governo usa para classificar as propriedades e cobrar os impostos, definir as regras de cada tipo de propriedade, os benefícios, etc. O tamanho dessa área é definida por cada município, e um módulo fiscal pode variar de 5 até 110 hectares. Então aqui nós temos essas classificações. Uma propriedade com área menor do que uma fração mínima de parcelamento é considerado um minifúndio. Eu já vou explicar o que é fração mínima de parcelamento, ok? Um imóvel que tem uma área entre uma fração mínima e 4 módulos fiscais é considerado uma pequena propriedade. Quem tem de 4 a 15 módulos fiscais já tem uma propriedade média. E as grandes propriedades têm mais de 15 módulos fiscais. Ficou clara aqui a diferença entre módulo rural para módulo fiscal? Módulo rural, o que uma família precisa para se sustentar. Módulo fiscal, o que o governo usa para classificar uma propriedade. Esses dados estão lá no seu documento de CCIR. E eu sei que parece complicado e que eu estou fugindo do assunto das novas leis propostas, mas esse assunto é a base de tudo. Então eu trouxe aqui o exemplo do meu próprio CCIR para ilustrar isso e não deixar dúvidas. Eu vou aproveitar para explicar de uma vez o que é CCIR, tá? Certificado de Cadastro de Imóvel Rural. É um documento oficial emitido pelo INCRA que comprova que a sua propriedade está devidamente cadastrada lá no Sistema Nacional de Cadastro Rural. Sem esse documento, você não pode desmembrar, arrendar, hipotecar, vender ou realizar qualquer tipo de partilha da terra. Olha aqui, o módulo rural da minha propriedade é de 40,28 hectares e eu tenho 0,69 módulos rurais. Isso quer dizer que não dá para uma família viver daqui com condições de sobreviver e prosperar, segundo o INCRA. Isso foi atualizado recentemente porque até 2023 o meu módulo rural era de 11,98 hectares e dava para 2 famílias viverem aqui. Mas é preciso fazer essa atualização porque a lei do Estatuto da Terra é de 1964. Quando você jogava uma semente na terra e ela nascia sem adubo nem nada, né? E as famílias não tinham energia elétrica, internet, carro, telefone, era só sobrevivência. E o módulo fiscal aqui do município é de 35 hectares, então eu tenho uma pequena propriedade. Agora repara nesse último número aqui, que é o mais importante. A fração mínima da minha propriedade é de 2 hectares. Isso quer dizer que eu posso desmembrar e vender uma área de 2 hectares, tudo certinho no cartório, com matrícula, mesmo quanto à ideia de que uma família não poderia viver aqui só desses 2 hectares em subsistência. Isso foi por causa de uma mudança na legislação lá em 1972. Ficou claro? Então nós temos 2 propostas de lei que querem mudar isso. A primeira é a proposta de lei 6.088 de 2023, que já foi inclusive aprovada na CCJ em março desse ano, em caráter conclusivo, ou seja, ele tem pressa, né? E pode não precisar ir a plenário da Câmara, vai direto para o Senado se não tiver oposição. E o que ela propõe? Ela propõe que a fração mínima de parcelamento, esse número aqui,
caia para meio hectare, ou seja, 5.000 metros quadrados em todo o país, independente da propriedade. Não importa se você está no entorno de São Paulo ou no meio do Amazonas, você vai poder registrar 5.000 metros quadrados em seu nome. E a justificativa é que hoje nós temos atividades que são exercidas em áreas muito pequenas, como o cultivo em estufas, a hidroponia, a piscicultura, o cultivo do morango, entre tantas outras, né? E que a tecnologia de hoje possibilita essa produção em pequenas propriedades. A outra proposta de lei é a PL 918 de 2025, que estabelece a definição de chácaras de até 2.000 metros como pequenas propriedades rurais e facilita o acesso a linhas de crédito, a programas de capacitação, assistência técnica, além da isenção de taxas e impostos municipais. Então note que são duas coisas diferentes. Uma que é regularizar as propriedades acima de 5.000 metros. A outra só vai caracterizar as propriedades de até 2.000 metros quadrados destinadas à produção agrícola como rurais. As chácaras de até 4.999 metros vão continuar registradas como fração ideal no contrato de gaveta ou classificadas como áreas urbanas. Quem tiver de 2001 até 4.999 não vão ser consideradas áreas rurais, entendeu? Agora, esses projetos de lei são muito vagos. Eles não respondem a uma série de questões que devem ser discutidas. E uma delas é a questão ambiental. Uma propriedade de 5.000 metros vai ter que ter o CAR? Vai ter que manter os 20% de reserva legal aqui do Sudeste? Ou os 80% lá das propriedades da Amazônia? As propriedades que registraram o CAR no prazo tiveram anistia até 2008. Se uma propriedade de meio hectare for registrada agora, vai ter que se ajustar ao Código Florestal? E essas reservas pequenas de 1.000 metros, todas fragmentadas em pequenas propriedades, sem um corredor ecológico? Então tem muita ponta para amarrar, muita discussão para ser feita ainda. E tem uma outra questão, pode haver uma enorme quantidade de propriedades de meio hectare no mercado. Pensa comigo, eu tenho áreas aqui com divisa na estrada e com energia elétrica. Antes eu não podia vender, porque não tem 2 hectares. Se essa lei for aprovada, eu posso desmembrar 2 ou 3 lotes para vender. Vender picado assim gera muito mais do que se eu vendesse 2 hectares. Em 2 hectares o valor é calculado pela capacidade de produção. Vender meio hectare para lazer ou moradia é outro preço. Eu não vou fazer isso porque eu valorizo muito o meu sossego, né? Eu não quero gente aqui fazendo barulho a noite toda, pancadão, funk, tô fora. O silêncio aqui, meus amigos, é o meu refúgio. Sem contar o movimento estranho, né? Agora imagina quantas propriedades com divisa nas estradas, com energia elétrica, onde o proprietário não precisa investir quase nada para lotear, existe por aí. E ele ainda fica livre da divisa com a cerca para a estrada. Isso não pode caracterizar um loteamento, né, com 5, 10, 20 lotes, porque senão a prefeitura vai encrespar e vai dizer que isso é um núcleo urbano. Mais 1 ou 2 lotes, dificilmente você vai ter problemas. Antes o sujeito tinha que abrir rua, arcar com rede elétrica, infraestrutura, para poder vender fração ideal. Agora vai ser só desmembrar no cartório se tiver 5.000 metros. Um outro ponto é a discrepância de valores que isso pode criar entre os imóveis. De um lado, você tem um imóvel de meio hectare, 5.000 metros, registrado com matrícula individual, com melhor liquidez, todo regularizado. Do outro lado, você tem os imóveis abaixo dessa medida, que vão continuar com fração ideal ou com contrato de gaveta. A diferença de tamanho não é tanta, mas a diferença de liquidez é muita. Uma outra coisa que eu acho bom explicar para quem está aí estudando a compra de uma chácara ou um sítio é a tal da fração ideal e do contrato de gaveta. O que é isso? Imagina que você e mais 4 amigos compraram uma pizza de 8 pedaços, mas ninguém corta. Todos são donos de 20% da pizza inteira. No registro de imóveis, a fração ideal é isso, um percentual ou uma fração de uma matrícula maior. Você é sócio dos seus vizinhos. Cada um tem uma fatia, mas as fatias não têm nome. É registrável? Sim. Ela é registrada na matrícula mãe do imóvel. O cartório escreve que o fulano é dono de X% do imóvel tal. Mas embora exista o registro, ele não diz o Braulio é dono do pedaço que faz divisa com a estrada. No papel você é dono de um pedacinho da fazenda. Quem te vende é que te fornece uma planta, mostrando qual que é a sua quadra, qual que é o seu lote. Mas no registro não existe essa identificação. Posso vender para outra pessoa sem o aval de terceiros? Não exatamente. Como você é sócio em um condomínio geral, são vários donos da mesma fazenda.
Então entra em cena o direito de preferência, o artigo 504 do Código Civil. Você não precisa de uma autorização para vender, mas é obrigado, por lei, a oferecer a sua parte aos outros donos da matrícula primeiro, nas mesmas condições e no mesmo preço que você ia oferecer a um estranho. Se você vender a um terceiro sem dar esse direito de preferência aos outros condôminos, eles podem pedir a anulação da venda, depositar o valor em juízo, tomar a área para eles em até 180 dias após a venda. É a confusão garantida, né? E muita gente não gosta desse tipo de contrato, e com razão, porque juridicamente falando, você pode ter alguns problemas. Se você tem 10, 20, 30 sócios e um deles tem um problema com a justiça, por questões trabalhistas, tributárias, cíveis, o judiciário pode confiscar todo o condomínio e esse ir a leilão. O dinheiro da venda da sua parte vai ser paga, mas sabe-se lá quanto e a que valor, né? Sem contar a dor de cabeça. É um patrimônio aí que te deixa um pouco amarrado com os outros. O contrato de gaveta é um contrato informal, quando uma propriedade não pode ser registrada pelo tamanho, pela herança, essas coisas. Então, você e o vendedor fazem um contrato, reconhecem a firma, mas isso não é registrado no cartório de imóveis. Muita gente prefere porque evita as custas do registro, que não são poucas, né? Mas você pode estar lidando ali com uma pessoa desonesta que vende o mesmo imóvel para várias outras, pega o dinheiro e some. Eu não sei prever o que vai acontecer com esse mercado. A lei das chácaras também tem umas questões para serem resolvidas, e a primeira dúvida que vai aparecer é que o projeto não define quem é produtor rural, ele define só a propriedade rural. E as prefeituras vão argumentar isso. Por quê? Como é que funciona a coisa hoje? Uma incorporadora pega uma fazenda, divide ela em várias chácaras de 1.000 metros, por exemplo, 50, 100, 200 chácaras de 1.000 metros. E para aprovar esse projeto da prefeitura, ela tem que ceder uma área para a prefeitura poder instalar ali uma escola, um posto de saúde. Afinal de contas, são dezenas de pessoas que vão passar a morar ali. Isso forma um núcleo urbano. A prefeitura vai ter que dar suporte para essa turma com coleta de lixo, ônibus escolar, agente de saúde, né? E como essas pequenas propriedades não são consideradas rurais, é cobrado o IPTU, a taxa de iluminação. E aí uma chácara dentro de uma área urbana vai ser considerada rural? Eu conheço muita chácara com asfalto na porta, água, luz, telefone, coleta de lixo, até linha de ônibus. Como é que isso pode ser rural? A prefeitura vai abrir mão do IPTU ou vai largar essa turma de lado? E o sujeito vai pagar energia como rural? E as áreas maiores vão continuar como áreas urbanas? Complicado isso, né? Porque se não for, isso não vai mudar muita coisa. As pequenas chácaras de lazer vão continuar na mesma. A justificativa é o acesso ao crédito, a isenção de tributos municipais e assistência técnica. Eu desconheço se há limitações do PRONAF e da assistência técnica das ATERs em áreas suburbanas. Se vocês quiserem, eu posso preparar um vídeo sobre isso. Mas parece que essa benesse ela vai cair mais nas costas das prefeituras e das distribuidoras de energia. O projeto de lei que vai permitir a fração mínima de parcelamento, ele pode ajudar muitas famílias que vivem já em áreas menores e querem regularizar a situação, simplificar a herança. O outro lado que eu vejo é a urbanização desenfreada da roça, as questões ambientais, a perda de privacidade e até um aumento da fiscalização sobre o pequeno proprietário. Esse tema não é minha especialidade, eu tive que estudar muito para fazer esse conteúdo aqui para vocês, então me perdoem se eu deixei de explicar alguma coisa, por isso eu peço que você deixe aí a sua opinião nos comentários para poder enriquecer esse debate. Eu fico por aqui, que vocês fiquem com Deus, até o próximo vídeo.